Olá, meus amores! Na nossa aula de ciências hoje, nós vamos aprender sobre esses três elementos não vivos, naturais, que são fundamentais para a manutenção da nossa vida. Vamos observar o slide a seguir. Então, agora nós vamos ver o slide sobre os seres vivos, o solo, a água e o sol, que são elementos não vivos naturais, certo? O solo e a água. Olá, alunos! Vocês sabiam que a maior parte da superfície do nosso planeta, a Terra, é coberta por mares e oceanos? Vocês já observaram que o nosso planeta ele possui essas cores que se sobrepõem, o azul e o verde? Né? Então, qual é a maior porção de cor que tem no nosso planeta? É a cor azul. Por que será? Vocês já se perguntaram? E essas outras porções verdes, o que elas significam? Essa parte em azul mostra o quanto de água eu possuo. A parte que não está coberta por água forma os continentes e as ilhas. É como se representassem, no caso, as porções de terra, certo? Esse é o nosso planeta Terra, conhecido como planeta Água. Olha só a vista do nosso planeta por um satélite. A imagem ao lado mostra o nosso planeta visto por satélite. Nela, podemos observar as porções de água, né, que é essa maior parte que está em azul, e porções terrestres, além das camadas gasosas que compõem a nossa atmosfera. As camadas gasosas são essas coisas brancas que vocês estão vendo, né, que é a formação de nuvens, são os gases que tem na nossa atmosfera, e as porções de terra, essa parte verde. Aí está mostrando só uma parte um lado do planeta, né? Ainda tem um outro lado, mas vocês podem ter uma ideia mais ou menos. E a certeza de que a maior parte do planeta Terra ela é composta por água. Com certeza vocês já viram aquela música Terra, Planeta Água, não é? Essa música aqui. Pois é, então por que será que existe, por que será que fizeram essa música? Em homenagem ao planeta Terra, né? Para nos mostrar da importância que a água tem para o nosso planeta e para a vida no nosso planeta. Então, como a gente já conversou em outros vídeos, a importância de a gente não desperdiçar água, da gente não poluir a água, certo? E o solo, será que o solo ele é importante para a existência da vida na Terra também? Olha só, eu coloquei essa imagem aqui para vocês observarem que o solo ele possui várias camadas e cada camada do solo possui a sua importância. O solo é a parte que recobre a superfície terrestre e é onde possui muitas formas de vida, pois nele é gerada a vida vegetal, além de possuir sais minerais e rochas em decomposição, certo? Então, cada camada desse solo, ela vai ser responsável por, por cada função para a vida. Por exemplo, essa camada mais superficial, que é onde está a raiz das plantas, a gente vai ver que é a parte responsável pelas águas e os sais minerais, que é o que a planta suga, né? Que é fundamental para o seu crescimento e para a produção da glicose, que é a produção da energia, certo? É, a camada mais posterior é a camada onde estão os micro-organismos, que também são muito importantes para a vida na Terra. E essa camada mais de baixo, que parecem pedras, são rochas que estão se decompondo, né, e que também são fundamentais para que o solo ele possa sustentar árvores e que ele possa fornecer elementos para que alguns seres vivam, né, seres pertencentes ao solo. Então, é através do solo que podemos realizar construções, né? As construções das casas, de tudo que temos hoje, o asfalto, tudo isso está em cima da onde? Está em cima do solo. As plantações que acontecem dentro aqui das plantações e da retirada de elementos orgânicos, é importantíssimo o solo, por exemplo, para uma atividade econômica que ela é fundamental no nosso dia a dia, que é a agricultura. Então,
a retirada dos alimentos, a geração de muitos empregos por conta da agricultura. Tem muitas famílias que sobrevivem por conta da agricultura, certo? Então, ela é muito importante. Além disso, para obter a sustentação e dentre outras funções muito importantes para a manutenção da vida. Então, o solo possui sim a sua grande importância para a vida dos seres vivos, né? Então, o solo está presente nas mais variadas formas de vida no nosso planeta. É nele onde as plantas retiram a água e sais minerais, como a gente falou anteriormente, é nele onde vivem micro-organismos, é nele onde a gente tem a nossa sustentação. Então, ele é fundamental. Juntamente à sua importância, nós temos a água, certo? A água é um dos elementos não vivos mais importantes para os seres vivos. Sem ela, sem ela não seria possível haver vida em nosso planeta. A água é tão essencial para a vida que em Marte, ainda que tenha a superfície bem seca e pedregosa, tem a possibilidade de vida graças a um lago gigantesco encontrado por cientistas. Então, cientistas encontraram esse lago e já começaram a pensar na possibilidade de vida em Marte por conta da existência de água. Então, olha só como a água ela é preponderante para que exista a vida, né? Ela é muito importante. Qualquer existência de água é capaz de abrigar vidas. Com ela, micro-organismos como os que existem na Terra são capazes de sobreviver. Então, a existência da vida no planeta Terra, a gente sabe que tudo se originou por seres minúsculos, né? Bactérias, micro-organismos. E a água ela é fundamental para isso. Então, a água ela tem uma importância muito grande. Além disso, a água compõe grande parte do corpo humano, do corpo dos animais. Ela serve para nos hidratar, né? Então, aqui a gente vai ver no próximo slide a importância da água. Nós, seres humanos, nós utilizamos a água para beber, os animais também. Nós utilizamos a água para realizar nossas atividades, nossas necessidades, como, por exemplo, beber água, tomar banho, né? Escovar os dentes. Então, tudo isso a gente vai utilizar a água. Ela é importante também para quê? Para regar as plantinhas. As plantas, assim como os animais, e assim como os seres humanos, as plantas também necessitam de água. Olha só, aqui no livro de vocês, está falando uma coisa muito importante sobre a água também. A água, ela representa praticamente quase 80% do corpo humano, né? Então, ó, você sabia que mais da metade do nosso corpo também é composta por água? Para você ter uma ideia, considerando uma pessoa que pesa 20 quilos, cerca de 15 quilos do seu corpo são água. Então, olha só, uma quantidade muito grande do nosso corpo ela é composta por água, né? E existem seres que possuem muito mais, uma porcentagem muito maior de água no corpo. Então, vamos ver aqui. Então, a água ela é importante para as plantas também, ela é importante para os animais aquáticos, para as plantas aquáticas. Então, a água é um elemento não vivo natural fundamental para a manutenção da nossa vida. Sem ela, não existe nem vida no nosso planeta e nada, e tudo que está nele não vai conseguir sobreviver com a falta da água, certo? E o sol? O sol também é um elemento fundamental para a manutenção da vida. A luz do sol é a principal fonte de energia do nosso planeta. O sol, ele é responsável pela realização, ele participa da fotossíntese das plantas, né? E, consequentemente, quando a planta consegue captar a luz do sol, ela consegue realizar a fotossíntese e assim produzir sua energia, seu alimento, que é a glicose. O sol também é responsável pelo aquecimento do nosso planeta. Vocês imaginam se não existisse o sol? Além de ficar tudo escuro, porque o sol é responsável pela luz no nosso planeta, ia ser um planeta muito frio. Por que vocês acham que esses planetas que são mais distantes do Sol, eles são mais frios, né? Por conta desse calor que o Sol emite, que a gente sabe que o Sol é uma estrela, ela parece uma bola de fogo, né? E esses raios solares, eles acabam por aquecer o planeta Terra e deixá-lo com uma temperatura suficiente para que haja vida. Então, não pode ser nem muito quente e nem muito frio,
certo? E o Sol é responsável por permitir que haja a vida no planeta. E o Sol também é muito importante para a nossa vitamina D. Vocês estão saindo, nem que seja no terraço de casa para pegar um solzinho, é muito importante. Mesmo que a gente tenha que ficar o tempo todo dentro de casa nessa pandemia, é importante que vocês arranjem algum cômodo da casa de vocês onde bata o sol. Se vocês tiverem terraço ou se o sol bater na janela do quarto, enfim, fiquem pelo menos 15 minutinhos na luz do sol, porque ela é responsável por manter as taxas da nossa vitamina D, certo? Então, o sol também é um elemento muito importante para a manutenção da vida. Conseguiram compreender? Apesar desses elementos eles não serem vivos, eles são fundamentais para quem é vivo, aqueles seres que são vivos, né? Então, sem a água, sem o solo e sem o sol, não existiria vida no nosso planeta. Portanto, é muito importante a gente preservar cada um desses elementos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A tia fez com todo amor e carinho para vocês. Vamos continuar fazendo as atividades e não esqueçam de assistir os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.